Vamos iniciar mais um tutorial utilizando a comunicação USB do microcontrolador, o PIC 18F4550. E também vamos utilizar como ferramenta de software para aplicativo o Visual Studio da Microsoft. Quais serão os passos para a gente poder criar esse aplicativo? Primeiro, nós vamos criar uma DLL para a USB HID. Então, vamos criar uma DLL desse tipo, né? Do tipo HID. O segundo passo será a criação de um projeto e a inclusão dessa DLL. Por quê? Porque ao criar o nosso projeto, que vai ser o nosso aplicativo, nós iremos utilizar essa DLL para o acesso, né, às funções, aos métodos para a comunicação USB. Depois nós vamos criar um projeto utilizando o microC, já ir para aplicativo para o PIC, né? Então vamos criar um código-fonte, né, um firmware, que será então aí gravado no microcontrolador 18F4550. Depois nós vamos criar um descritor no microC. Esse descritor é necessário para fazer todo o reconhecimento, né, da porta USB do PIC no Windows. Então, o microC ele já tem uma ferramenta que nos auxilia na criação do arquivo de descritor de hardware da porta USB. E depois, por último, nós vamos fazer então a comunicação entre o PIC e o aplicativo, acionando, por exemplo, aí um LED, né, e lendo algum dado na porta, por exemplo, de comunicação analógica e jogando no aplicativo criado no Visual Studio. Então, primeiro, como nós vamos criar a nossa DLL? Nós vamos criar primeiro um projeto novo, utilizando o Visual C#, só que um projeto do tipo classe. Depois nós vamos abrir, né, uma classe que já está pré-configurada, até porque nós não vamos reinventar a roda, nós vamos criar aí utilizar o código-fonte de uma classe, né, em um editor de texto. Nós vamos abrir, pode ser, por exemplo, no Notepad+, a gente abre, copia ela, né, e cola no nosso projeto que a gente criou, que é do tipo classe, tá? Mantendo o nome da classe que a gente está criando, que o Visual Studio criar automaticamente. Aí nós vamos adicionar a referência do Windows Form, que a gente vai ver que vai dar um errinho. Depois nós vamos habilitar aí a compilação do modo de código sem seguro, né, unsafe, que é necessário, porque a gente está trabalhando com APIs, né, com funções de baixo nível. E depois nós vamos compilar e gerar nossa DLL. Vamos ver como nós vamos fazer isso. Então, primeiro, nós vamos criar um projeto, né, de uma classe no Visual Studio. Vamos ver como fazer isso. Então, já estou aqui com o Visual Studio aberto. Nós vamos em File, New Project. Observe que aqui nessa coluna nós devemos selecionar, né, o tipo de linguagem. Nós vamos utilizar a linguagem C#. Então, escolhe linguagem C# e depois aqui o tipo de projeto. Vamos selecionar biblioteca de classe. Vamos dar um nome para essa biblioteca. Vamos chamar aí de USB Class. Vamos chamar USB Class. Vamos escolher uma pasta para que a gente possa estar salvando esse projeto em browser. Um tutorial, vamos colocar aqui tutorial, vamos abrir uma pasta, tutorial USB, seleciona a pasta e dá um OK. Pronto, ele criou aqui um projeto do tipo classe. Repare que ele já criou aqui a minha classe, ó, classe 1. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui um código mais ou menos pronto, em códigos auxiliares, códigos USB HID Class. Abro isso aqui num editor de texto, né, pode ser o bloco de notas, né, do tipo Notepad+. Vou copiar daqui, ó. A partir desse ponto, vou copiar até essa barrinha aqui, ó, até aqui. Então aqui eu copio, vou lá no meu projeto e vou colar dentro da minha classe. Colei dentro da minha classe.
Vocês vão perceber agora que a gente tem que colar essa parte aqui, ó. Então, vamos copiar aqui. E vamos colar ela aqui, ó, no lugar dessa outra. Pronto, colamos. O que nós temos que verificar? Isso aqui eu tenho que adicionar manualmente, essa referência, ó, né? É o que está aqui no nosso guia, né? Então, abrir essa classe no editor de texto, copiar e colar no nosso projeto, nós fizemos isso, adicionar a referência do Windows Form. Como é que a gente vai fazer isso aí? Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. Vamos adicionar a referência desse cara, porque ele ficou em vermelho. Para isso, nós temos que fazer o seguinte. Nós temos que clicar com o botão direito. Vamos clicar aqui. Em ADD Reference. Vamos habilitar aqui a aba Assemblies. Vamos aqui embaixo. E vamos selecionar isso aqui, ó, System Windows Form. Clique em OK. Pronto, agora ele sumiu o vermelhinho aqui debaixo do form. Ok? Nós já então adicionamos aqui a nossa referência manualmente. Depois, vamos habilitar Allow Unsafe Code. Como é que a gente faz isso? Aqui no nosso projeto, botão direito, Properties. Aqui na aba Build, você seleciona aqui Allow Unsafe Code. Ok? E depois, nós vamos então compilar em Build. Então, novamente, clica com o botão direito, Build. Podemos verificar que então ele compilou com sucesso e já criou então a minha classe DLL, né? A minha DLL que eu vou utilizar no meu projeto. Podemos verificar aqui, ó, né, que nós estamos aqui códigos em aula, tutorial USB, USB class, dentro de bin, debug, tá aqui, ó, USB class DLL, classe USB. Pronto, então agora está pronto para a gente acrescentar essa DLL no nosso projeto. No nosso próximo vídeo, nós iremos mostrar como acrescentar essa DLL. Ok? Obrigado. Nesse segundo vídeo, nós iremos então criar um projeto que será o nosso aplicativo e vamos então acrescentar aquela DLL que nós criamos no vídeo anterior ao nosso projeto. Então, primeiro, dentro da solução, quer dizer, quando nós criamos primeiro a nossa classe, nós criamos uma solução. No Visual Studio é possível você ter mais de um projeto dentro de uma solução. O nosso primeiro projeto era o projeto da classe que gerou a DLL. Agora, dentro da nossa solução, nós vamos adicionar um novo projeto. Esse projeto será, então, do tipo Windows Form, seria a nossa aplicação. Então, estou aqui com o Visual Studio. Vamos clicar. Né? Veja que eu tenho a minha solução, que é o USB Class. Tenho a minha classe, meu primeiro projeto. Então, dentro de solução, vamos clicar com o botão direito do mouse em solução e vamos colocar assim, ó, clicar em New Project. Então, repare, eu estou acrescentando um novo projeto dentro de uma solução. Vamos selecionar aqui, nessa coluna, a linguagem C#. Depois, o tipo do projeto, que é o Windows Form. Vamos dar um nome, né, para esse aplicativo. Então, esse aplicativo vai ser o que vai manter a comunicação. Essa comunicação, nós vamos fazer o seguinte. Vamos controlar o LED. Então, vamos chamar isso de controla LED. Ok? Vamos salvar esse projeto numa pasta. Então, repare que eu tenho dentro na minha pasta tutorial USB, eu tenho a minha videoaula que eu estou gravando e tenho aqui a minha classe, tá? USB Class. Então, eu vou, dentro da minha pasta tutorial USB, eu vou criar uma outra pasta que é o aplicativo. Aplicativo, tá? Aplicativo e eu tenho a minha classe. Então, seleciona esta pasta,
clica em OK. E repare que agora eu tenho, dentro da minha solução, eu tenho então 2 projetos, Controller LED e USB Class. Repare que o USB Class ele está em negrito, significa que ele é, dentro da minha solução, o projeto principal. Isso porque eu iniciei com ele. Eu iniciei primeiro criando a minha DLL, a minha classe, né, USB. Só que o que vai ser compilado, né, posteriormente, será o meu aplicativo, o meu Controller LED. Então, eu tenho que fazer com que o meu aplicativo Controller LED seja o projeto principal. Então, transforme esse projeto em principal. Vamos ver como é que a gente faz isso. Você clica com o botão direito do mouse em cima do projeto que você quer e escolhe essa opção, Set as Startup Project. Pronto. Podemos perceber agora que Controller LED se tornou então o projeto principal. Quando eu clicar então nesse botão Start, ele irá então compilar sempre aquilo que está em negrito, ok? Aqui dentro da minha solução. Seguindo aqui os nossos passos, nós vamos então acrescentar aquela DLL em meu projeto, né? Como é que eu vou fazer isso? Eu abro aqui, né, o meu projeto, tenho aqui um arquivo, né, uma pastinha referência. Eu vou clicar com o botão direito do mouse, né, na aba depois aqui Browser, referência, ADD referência. Na aba Browse eu deixo clicado aqui e depois no botão Browse. E vou procurar então a minha classe USB. Então vamos lá. Estou na minha pasta Tutorial USB, tem o aplicativo, a USB Class e o vídeo aula. Então o USB Class que nós criamos no vídeo anterior, USB Class, Bin, Debug, está aqui ela, USB Class DLL. Então repare, o meu projeto, né, da DLL chama-se USB Class. Vamos clicar em ADD e OK. Pronto. Podemos verificar que agora, na lista de referências, eu tenho o USB Class. Ok? O que nós vamos fazer agora? Nós já adicionamos, né, e vamos agora adicionar no editor de texto do meu Windows Form o comando using nome da classe. Tá? É como se o using em C# é o semelhante ao comando include da linguagem C e C++. Tá? Então vamos clicar aqui, ó. Para eu ter acesso ao código-fonte do form, clica com o botão direito, View Code. Nessa última linha aqui, nós vamos digitar using. Repare, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho, né, a minha USB Class. Tá? O meu projeto USB Class, que está aqui. Ó. Podemos até mostrar. Ó, USB Class. Então, vamos colocar aqui, ó, USB. Já apareceu ela aqui, ó, USB Class. Ok? Já adicionei ela no meu projeto. O que nós temos que fazer agora? Instanciar a USB. Né? Então, nós vamos criar um objeto. Esse objeto para poder estar trabalhando com os métodos e os eventos, né, da DLL, né, USB Class. Só que para isso eu vou criar um objeto. Eu não posso trabalhar diretamente com a classe. Tenho que trabalhar com um objeto. Então, isso chama-se instanciar a classe USB Class. Vamos fazer isso aqui, ó. Como é que nós fazemos isso? Nós vamos utilizar aí um construtor, né? Nós vamos utilizar aí um construtor. Então, o que eu vou colocar? Eu vou colocar o nome do meu projeto, da minha DLL é esta. Então, eu vou colocar USB Class, USB Class, ponto, Class 1. Por que Class 1? Porque Class 1 é o nome da minha classe, né? É o projeto, depois o nome da minha classe. Agora eu vou dar um nome que é o meu tipo, né? Isso aqui, se a gente for ver, o Class 1 é um tipo dentro da minha classe USB Class. Então, o que eu vou fazer? Eu vou agora dar um nome para o meu objeto. O meu nome que eu coloquei aqui vai ser o quê? USB HID. Então, ó, USB HID. Tá? Igual
a new, porque eu estou criando um novo objeto. Igual a new, agora eu chamo construtor, que é um método dentro da minha classe USB Class. Tá? Então eu chamo ele. Como ele é um método, ele abre e fecha parênteses. Pronto. Então nós temos aqui agora o meu construtor. Já posso então estar aí trabalhando com as minhas classes, com os métodos da minha classe USB, do meu objeto USB, né? Então o que nós podemos fazer aqui? Compilar agora. Ok. Nesse vídeo nós então mostramos para vocês que nós podemos então estar adicionando a nossa DLL, né? Acrescentando no editor de texto aqui o using e instanciando ela, tá? E também fazendo o projeto, né, do meu aplicativo ser o projeto principal dentro da minha solução. Ok? No próximo vídeo a gente vai colocar mais aplicações aí, como utilizar então os métodos dessa classe. Ok? Obrigado. Bom, nesse outro vídeo, esse terceiro vídeo, nós iremos então acrescentar os recursos que o nosso aplicativo irá utilizar para se comunicar com o Windows, para identificar, né, qual é o equipamento, o microcontrolador que está conectado ao USB, né, e vamos colocar aí também um buffer, né, tanto o buffer de saída como o buffer de entrada, uma vez que a comunicação USB ela não se comunica por byte, e sim por pacote de dados. Né? A gente vai estar trabalhando aí com pacotes de 64 bytes. Então, primeiro, nós vamos acrescentar os dois buffers de entrada e saída, tá? Ambos de 64 bytes. Vamos então voltar aqui ao nosso aplicativo e nós temos que declarar aí duas matrizes, né, do tipo byte para acesso, entendeu, dos valores dos pacotes que estão sendo transmitidos e enviados da USB. Então, aqui embaixo, nós vamos então acrescentar aqui o tipo que eu quero, byte, buffer, out, que é o nome do nosso buffer de saída, é igual a new byte, e aí a gente vai colocar o número de bytes que eu quero, ok? Então, veja bem que utilizando a linguagem C#, a declaração de uma matriz é um pouco diferente da declaração de uma matriz usando a linguagem C e C++. Né? Nós colocamos primeiro aqui o tipo, né, que no nosso caso aqui é o tipo byte. Esse colchete ele indica que é uma matriz. O nome da nossa matriz é buffer_out. E nós fazemos aqui através do nosso construtor new, nós criamos então 64 bytes de saída. Vamos criar agora os buffer de entrada. Então, novamente, byte, abre e fecha colchete. Vamos dar o nome de buffer in, igual a new byte, também de 64 bytes. Pronto. Então, nós acrescentamos agora, né, um buffer de saída e um buffer de entrada. Né? O 64 é porque a nossa DLL trabalha com pacotes de 64 bytes. Agora, nós vamos acrescentar o vid e o pid. O que são esses dois recursos, esses dois parâmetros? Isso a USB ela utiliza para identificar quem que está conectado à porta USB. O vid é um número, né, que identifica o fabricante. E o PID é um número que identifica o produto, né, o produto do fabricante. Então a gente fala assim de Vendor ID, né, identificação do vendedor, do fabricante, e o Product ID, né, identificação do produto. Então nós temos que identificar isso daqui. Vamos acrescentar isso, então, utilizando um método que é USB init. Então a gente primeiro começa a colocar o nosso objeto, USB
HID ponto init USB. Então nós vamos init USB, vamos colocar aqui o this.random. Tá? Esse é o apontador, né? é o ponteiro que vai trabalhar para o USB, né? Para o objeto USB. E agora a gente tem os outros dois parâmetros. O primeiro é o vendor ID, que eu vou colocar aí um valor só para a gente tá testando, né, o nosso aplicativo. E o último é o produto ID, que eu vou colocar, sei lá, como produto 1. Fecha aí nosso método init USB. Então esse método já vai estar inicializando quando eu ligar, né, quando o meu form ele subir, ele já inicializa a USB. Bom, agora nós temos que criar um caminho para receber e transmitir as mensagens para o Windows. Por quê? Porque assim, todo tráfego, né, de informações, todos os métodos, por exemplo, quando você espeta o USB na porta USB, quando você retira, né, o conector USB, ocorrem eventos. E esses eventos eles não são passados diretamente para o seu aplicativo. Né? Lembra que existe entre o hardware, né, e o teu aplicativo, existe o Windows. Né? Existe aí o caminho, que é um sistema operacional que está abstraindo toda essa comunicação. Então, você tem que criar aí um método de override, né? Você fazer com que essas mensagens elas não passem pelo Windows, elas vão para a tua USB, para o teu aplicativo, entre o aplicativo e a USB. Então a gente vai criar um caminho para isso. Então nós faremos o seguinte, nós vamos aqui embaixo, né, vamos criar protected override void wndproc, tá? Esse é um método e ele, quando você clica assim, ele já completa para você, ó, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ó, e vou fazer assim, ó, USB HID no caso vai ser o dis primeiro, dis.usb-hid.wndproc e depois refm, que é o parâmetro que está sendo entregue para ele. Então, com isso, né, nós garantimos que as mensagens elas chegarão até o seu aplicativo, tá? Porque eles estão fazendo um override. Então, eles chegarão ao seu aplicativo, tá? Então, por exemplo, quando você espetar, né, a placa, né, o cabo USB no computador, né, no notebook, ou você retirar, esse evento ele será passado, né, override, ele será e chegará no seu aplicativo, ok? Então, para isso é necessário a gente criar, então, aí alguns recursos que a gente vai estar utilizando aí no decorrer do desenvolvimento da nossa aplicação, né? Então, primeiro é o buffer de entrada e saída, a identificação do VID e do PID e o override, para eu poder estar então acessando aí essas mensagens que vêm do hardware do USB. Vamos compilar. Ok. Agora já está pronto para a gente estar acrescentando aí alguns eventos, alguns métodos, né, para a gente estar utilizando a porta USB. Obrigado. No próximo vídeo a gente fará isso aí. Nesse vídeo, nós iremos, então, desenvolver o arquivo, né, de código-fonte que será gravado no microcontrolador. O microcontrolador que nós iremos usar é um microcontrolador que tem um recurso de porta USB.
Esse microcontrolador é o PIC 18F4550. É um microcontrolador de 40 pinos. Primeiro, nós vamos criar um projeto novo, utilizando o nosso compilador microC. Segundo, nós iremos configurar os fuses, né? Ou configurar o microcontrolador para que ele possa estar trabalhando com a USB. Isso requer alguns bits configurados, como por exemplo, uma frequência de clock de 48 MHz. Depois nós vamos carregar um código exemplo, até porque não dá tempo para nós criarmos um código aqui do zero. Então nós iremos criar um código, nós iremos carregar um código já pronto. Nós mostraremos também como nós vamos gerar um arquivo descritor. Esse arquivo descritor, então, ele irá gerar todos os passos necessários para que a placa seja identificada pelo Windows. E depois nós vamos acrescentar esse arquivo descritor ao nosso código-fonte que nós colocamos no nosso projeto e depois vamos gravar o chip. Uma vez feito isso, nós então iremos para uma outra etapa onde nós iremos então colocar código lá no nosso Visual Studio para a identificação do VID e do PID do nosso microcontrolador. Então, primeiro, nós iremos criar um novo projeto. Para isso, nós iremos em New Project, Next. Aqui nós vamos dar um nome para o projeto. Nessa outra linha, nós iremos então escolher aí um local onde nós vamos salvar o nosso projeto. Vamos em cursos tecnológicos. Imagens, códigos em aula. Tutorial USB. Em tutorial USB nós temos firmware do PIC. Está aqui. Ok. Vamos selecionar o microcontrolador. 4550. A frequência aqui nós vamos colocar em 48 MHz, que é a frequência necessária para o microcontrolador rodar a USB. Clicar em Next. Next. Deixe essa opção habilitada. Clique em Next. Clique nessa opção e Finish. Aqui nós iremos carregar então um arquivo de configuração dos fusíveis. Vamos em Load. Tutorial USB, firmware do PIC e está aqui, ó, Fuse 4550. Abrir. Podemos verificar que aqui ele configurou alguns fusíveis para o microcontrolador. Primeiro, vamos dividir aqui por 2, né, a entrada aqui do nosso Prescaler. Vamos habilitar essa opção, 96, depois dividir por 2 para dar os 48. Aqui nós vamos habilitar o USB Clock Search From, 96 dividido por 2. Tá? E aqui habilitar o PLL. Então, HSS, PLLL, Enable. Ok. Pronto, nós estamos então agora com o nosso código-fonte aqui, pronto para ser acrescentado. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar um arquivo de código-fonte pronto. Eu vou copiar esse arquivo, que é um código exemplo. Vocês, no caso, poderiam colocar o código de vocês aqui. E pronto, nós então colocamos aqui o nosso código-fonte. O que nós iremos fazer agora? Nós iremos então agora criar o nosso arquivo descritor. Para isso nós vamos em Tools, HID Terminal, vamos em Descritor, vamos deixar essa opção, né, do VID e do PID, porque essa descrição foi aquela que nós deixamos lá no software do Visual Studio. Vamos deixar aqui em 64 bytes, tanto entrada como saída, o buffer. Aqui é a capacidade corrente que você vai indicar para o USB host, né?
que ele vai deixar. No vendor name, vamos colocar, por exemplo, QSP Tecnologia. Tá? E o produto pode ser, por exemplo, QSPIC 40. Deixe aqui marcada a opção microC e depois clique em Save Descritor. Vamos salvar na pasta onde está o nosso projeto. Tutorial USB, firmware do PIC, e vamos deixar esse próprio nome, USB DSC. Salvar. Podemos fechar. Vamos então agora acrescentar esse código. Então vamos aqui no botão direito do mouse na pasta Source, add File to Project. Vamos escolher esse cara, USB DSC, e abrir. Pronto. Agora podemos compilar o nosso código. Podemos verificar que ele já copiou com sucesso. Vamos gravar agora na nossa placa. Para isso nós vamos em Tools, Programmer, F11. Então vamos esperar a finalização da gravação. Ok, nós já gravamos, agora já é possível então espetar o nossa placa, né, no nosso computador. Né, e aí o Windows irá então identificar, né, o VID e o PID irá instalar um drive padrão, né, que é o drive HID que nós estamos utilizando. Né? Então nós estamos utilizando uma USB do tipo HID. Então utiliza um drive padrão do Windows. Ok? No próximo vídeo nós iremos fazer então esses outros passos. Bom, agora nós vamos então conectar essa placa que já está com o nosso firmware novo, que nós acabamos de gravar. Né? Nós fizemos o código-fonte, nós gravamos esse código-fonte com um determinado número, né, identificação de VID e de PID, e nós agora vamos então colocar isso na porta, em uma das portas disponíveis do nosso computador. Então, vamos colocar agora. Bom, vocês podem perceber que o Windows já então identificou, né, essa porta. Nós vamos então agora aqui na ferramenta do microC, para a gente poder verificar se realmente essa porta está lá, né, se essa placa foi identificada, nós vamos novamente naquele em Tools, HID Terminal. Vamos agora aqui em Terminal e podemos verificar então que nós temos aqui o QSPIC 40, que foi justamente aquele nome do produto que nós colocamos. Né? Vamos clicar aqui em Info. Podemos verificar Vendor Name, QSP Tecnologia, que foi aquele nome que nós colocamos. Né? O produto, QSPIC 40. O VID 1234, o PID 0001. Tá? Então podemos verificar que então o Windows ele já se comunicou, já se identificou com com essa placa. Ok. Então agora vamos no próximo passo criar aí, né, continuar o nosso código no Visual Studio para a identificação do firmware do PIC. Bom, nessa etapa do nosso projeto, da nossa videoaula, nós iremos agora identificar a USB no nosso computador. Para isso, nós vamos colocar no nosso software, no nosso aplicativo, uma barra de status. Essa barra de status ela irá então indicar através de uma string se o dispositivo está conectado ou desconectado. Então, ao iniciar o nosso aplicativo, ele irá então testar se o meu aplicativo está então aí desconectado ou conectado. Isso será feito através de um timer que será configurado
para um intervalo de tempo de 100 milissegundos. Então, esses 100 milissegundos, né, digamos assim, a cada 100 milissegundos, nós iremos, então, testar, né, o status da USB. E, para isso, nós iremos, então, utilizar um método do nosso objeto USB, nosso USB HID, né, que nós criamos. Nós vamos, então, testar, né, vamos usar aí um método que chama status USB. Esse método, ele nos retorna uma variável tipo booleana, né? Ou true ou false. Então, a gente irá testar isso e mostrar na barra de status se o nosso dispositivo está ligado ou não. Então, vamos para as tarefas. Então, primeiro, eu tenho que colocar a minha barra de status, né? E para isso, eu vou, então, procurar a minha barra de status. Nós podemos, então, identificar que nós temos aqui um status trip. Vamos dar um duplo clique aqui. Pode perceber que, ao colocar o status trip, aparece uma barra de status na posição inferior à nossa janela. Vamos clicar agora nessa setinha e escolher Status Label. Pronto. Então, agora nós temos já uma barra de status. Vamos inicializar ela no momento que nós subirmos o nosso software, nossa aplicação. Então, quando criar o formulário, a janela do formulário. Para isso, nós vamos dar um duplo clique, né, no Form 1. Aí o Visual C Sharp, então, ele acrescenta o método FormUnload. Vamos, então, acrescentar, né, vamos colocar, então, uma string nessa barra de status. Então, ela começa com toStripStatus. Então, vamos escrever, ó, tool, ela já aparece aqui para mim, ó, toStripStatusLabel. Vamos dar um Enter, ponto text igual a uma string. Então, vamos colocar assim, ó, USB desconectada. Ponto e vírgula. Então, quando a gente inicializar o nosso aplicativo, ela irá aparecer logo de cara nessa posição, né, no status bar, essa mensagem. Vamos testar. Então, compilando a nossa aplicação, podemos verificar que aparece aqui embaixo, ó, USB desconectada. Vamos clicar em OK. Vamos voltar ao nosso formulário, nosso design. Vamos agora colocar, então, um timer. Dar um duplo clique, aparece o timer aqui. Ok? Aparece timer 2 porque eu já havia testado com um timer. Então, aparece mais um timer aqui. Ok? Esse timer 2, eu vou deixar, então, habilitado. Ele vem como enable, vem como false. A gente dá um duplo clique aqui, ele vai como true. E por que a gente vai colocar esse timer? Porque a cada intervalo de 100 milissegundos, ele irá então testar, né, se a USB ela está conectada ou não. Porque eu não tenho. Isso é uma forma mais rápida, né, e mais fácil de você estar testando se você conecta ou não a tua placa ao computador. Então vamos dar um duplo clique no timer 2. Podemos até nomear esse aqui para timer 1. Vamos ver se vai dar algum problema. Ele não aceitou nele, porque ele já tem um timer 1, tá? Então, timer 2, vamos dar um duplo clique, né? Vamos testar aqui se vai dar algum problema. Não. Então, vamos agora dar um duplo clique no timer 2. Então, está aqui já, o timer 2, ó, timer 2, tick. O que nós vamos testar? Nós vamos fazer, ó, um teste, então, if. Vou testar, então, o meu objeto. O que é? USB HID.status USB. Repare que esse método ele nos retorna um bool, uma variável tipo booleana. Você pode aproximar o mouse aqui, ele mostra para você a bool class 1.status USB. Então, ele é um método da minha classe 1. Então, se ele me retornar true, tá, pessoal? Só cuidado que
Na linguagem C Sharp, né, a variável booleana não é 0 e 1. Tá? 0 e 1 são variáveis inteiras. Então, a gente tem para a variável booleana o true e o falso. Tá? Então, não tem como eu colocar aqui 1. Então, vamos abrir aqui, fecha chaves, else, fecha a chave. Pronto. O que nós vamos colocar então aqui? Se ele nos retornar um true, significa que to status trip, né, trip status 1.txt está então o que? USB conectada. Ok? E a outra situação é quando ela está desconectada. Então, está aqui, ó, desconectada. Tudo bem? Então, vamos agora compilar a aplicação. Podemos verificar que eu ainda não coloquei o meu cabo no computador, então ele aparece como desconectado. Vamos, então, ligar o meu cabo ao USB. Podemos perceber que aqui no meu software aparece como conectado, tá? E apareceu aquele som do Windows. Vamos desconectar para testar então agora a outra situação. Então aparece como desconectado. Novamente vamos conectar. Pronto, então podemos verificar que eu tenho então aqui o meu software já identificando a minha USB. Repare que eu estou identificando, né, a partir do momento que eu acho, né, na minha porta USB, né, e comparo com esse vid e pid. Se vocês tiverem valores diferentes, eles não irão funcionar. Por exemplo, se eu colocar aqui produto 2, né, agora aparece desconectado, eu posso tirar o cabo USB e ligar novamente, que ele aparece como desconectado. Por quê? Porque eu estou testando um outro produto, produto 2. Vamos voltar novamente para o 1. Dar um start aqui. Aparece como conectado agora. Desconectado e conectado. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido esse processo de enumeração, né, do descritor do software.